ele tava enaltecendo a CCB nesse quesito aí, de eles não pregar com nada preparado. Até inclusive, tem aquele recorte daquele trecho do CCB sem concerto lá. Entendeu? Do Paulinho, do CCB sem concerto. Dizendo. Sabe? Eu acho que aquilo ali foi para puxar saco do CCB. Isso, Enar, ele estava ali num palanque, ele conhece esse lado da CCB egocêntrico. Isso. Né? Ele conhece, então ele encheu mesmo a bola. Isso! Só que ele deu umas futucadinhas, né? Ele, uma hora ele fala assim, permitam-me chamá-los de irmão. Vocês perceberam isso? Porque ele sabe que eles não consideram pessoas de outras igrejas como irmãos. E a igreja, quando ele fala isso, a igreja devia se envergonhar. Se envergonhar, caramba! O cara tá dando um banho de humildade em nós. Ele deu um banho de humildade. Quando o Marçal falou que ele era humilde, ele foi lá e deu um banho, uma lavada de humildade. Né? Permitam-me chamá-los de irmãos. Onde já se viu uma coisa como essa? Tem que pedir permissão para uma outra entidade cristã de chamá-los de irmão. Por quê? Porque eles são sectaristas. Sim, eles não aceitam o batismo, não aceitam... O André Mendonça, ele sabe que para ser chamado de irmão dentro da congregação, ele tem que se rebatizar. É isso que o Marcelo quis dizer. Ele não é batizado, ele tem que rebatizar. Só que o André Mendonça, ele vai, como a congregação está nessa evolução, né? Eles vão inventar um batismo tipo unção. Você não precisa, você está ungido. Agora, uma coisa, viu, que eu queria colocar, na hora que ele prega para o Marçola, né? Ele fala assim, ó. Deixa eu passar isso aí para vocês. Irmão Marçola, ele se dirige, irmão Marçola, Deus está buscando os que o adoram em espírito e em verdade. Aí que vem, você quer grandes coisas? Busca as pequenas. Aí eu lembrei, Michel, até naquele última live que nós fizemos, que a obra de Deus não é de 1,99, é dos 3 milhões. Verdade. E a Marcela foi feliz e contou aquele testemunho dos R$2. Olha só que repreensão que ele toma ali. Você quer grandes coisas? Busque as pequenas. Você quer estar de pé diante de Deus, diante dos homens? Se ajoelhe diante de Deus. Que é uma coisa que o Einar com certeza sabe disso, que ele é mais antigo também, que teve uma época que tinha realmente homens na presidência ou no ministério que buscavam, que oravam. Então, essa daí foi a pregação que ele deu. Então, o Marçola, eu não sei se ele entendeu, né? Olha, Deus é Deus de 1,99 também, do pequenininho também, não é só dos 3 milhões, não. Aí vocês podem comentar sobre isso. Michael? Sim. Tem duas pessoas aqui me ofendendo nos comentários. O MC Desenhos disse: Carlos Einar dá um show de hipocrisia e falsidade. E o tal de José Henrique Correia dizendo: Einar já meteu o pau do irmão Marcos, agora estão juntos na live. Quanta hipocrisia desse jeito. Primeiro que antes de começar a live, eu falei com o irmão Marcos Real. E tudo que eu falei em vídeo foi na questão teológica. Não tem nada contra a pessoa do irmão Marcos. Não tem por que eu não participar de uma live junto com ele. Eu acredito que ele não tem nada contra a minha pessoa, mas não tem nada contra a pessoa dele. Nós, às vezes, divergimos de pontos teológicos e pensamentos cristãos, só isso. Eu vi aqui, viu, Enar, para corroborar com o que você está falando, né? Tem o Gênesis, fora do sistema, que ele fala, surpreso em ver o irmão Einar, o irmão Marcos, juntos numa live. Então, os irmãos têm que entender, irmãos, Jesus, ele tinha 12 apóstolos. E os 12, um era diferente do outro. Jesus nunca quis que eles fossem iguais. Mas o que é o evangelho? Ele compõe, ele é um respeito das ideias. Então, o irmão Einar, ele
divergiu com alguma coisa a respeito, eu lembro até do que foi, quando eu tomei contato com o preterismo, que eu achei interessante, a linguagem figurada e tal, e ele, que já é mais voltado para o lado futurista, colocou a posição dele. Mas isso daí não quer dizer que nós somos inimigos, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para compor. Irmãos, eu falo para os irmãos, eu sento com espírita, eu sento com budista, eu sento com o evangélico, eu sento com qualquer uma pessoa e consigo conversar. Claro. Não então, existe essa coisa. Essas pessoas aí, eles são contenciosos. No mínimo, deve ter tudo ser tudo descendente da CCB, porque eles querem que nós ficássemos brigados. A questão nossa é teológica, é visão, ponto de vista bíblico. Em vez de eles ficar contentes da gente estar junto aqui, batendo um papo numa live, né? Eles ficam contra. Aí teve um comentou aqui, acho que tem graça. Ele... Marcos Reinar e Carlos Real, ou seja, tudo igual, meus primos, abraço da CCB. Aí, ó, meus primos. Nós somos primos, nós não somos mais irmãos, somos primos. Agora, eu digo, quero que ele me apresente o meu tio, né? Porque é o irmão de Deus, né? Verdade. Porque se eu sou primo dele, Deus tem um irmão, né? E quem que é o irmão de Deus? O que está escrito em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mas sabe o que eu penso também, Michael? Falar aqui para você, para o Marcos, nós três, nós temos assim divergências em... Eu sei que tem coisa que você diverge do irmão Marcos, eu divirjo de alguma coisa de você, divirjo de alguma coisa do irmão Marcos, vocês divergem de mim, entendeu? Mas o que acontece? As pessoas, elas acham que tem que ser inimigas, porque, por exemplo, tem coisas que não é ponto de salvação para ninguém. Não vai atrapalhar no processo da salvação. Entendeu? Não tem por que eu ser inimigo. É complicado. O pessoal quer guerra, quer contenda. Entendeu? Não, isso, eu creio você crê do jeito que você crê, eu creio do jeito que eu creio, ninguém vai ser melhor que o outro na questão do cristianismo. O Senhor Jesus falou, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Né? E eu vou falar a verdade, enfeiou essa live, viu? Enfeiou. Viu? Para finalizar esse assunto, depois a gente já recebe a Marcela. Irmão, o que importa não é a posição que você está. Tem um irmão que entrou aqui, um é preterista, ele está se referindo ao Michael. O outro é futurista, é o Einar. E o irmão Marcos não sabe o que é. Ah, Senhor! Então, irmão, o importante não é a posição que você está, que você seja autêntico, seja sincero. Entendeu? Eu creio que aqui, aonde eu estou, as pessoas são autênticas. Tanto o Einar, como a Marcela, o Michael, eu também. Eu não tenho posição. Eu não sigo uma linha só de pensamento. Eu estou aberto. Eu já vivi recluso num lugar aonde era uma caixa fechada que você não poderia pensar fora daquilo. Hoje, não. Aliás, eu mesmo estando nesse lugar, eu já lia outros segmentos, outras escritas, outras ideias. Então, sempre tive essa liberdade. Nunca me senti acusado. Pelo contrário, fui feliz e me sinto feliz de ser assim. Então, realmente, você falou... é o que eu falei no início dessa live. Não sei mesmo o que eu haverei de ser. Hoje eu estou Marcos Real, não sei o que haverei de ser. Como Paulo disse, hoje nós estamos aqui, mas não sabemos o que haveremos de ser. Quem falar que sabe, está na frente do apóstolo, aquele que teve uma visão, uma revelação que foi até o terceiro céu, né? E teve um estreitamento muito grande que eu não conheço, depois de Jesus, alguém com um estreitamento tão grande como o apóstolo Paulo. Então, não me sinto nem um pouco vexado de estar perdido. Por quê? Porque
o Senhor, ele deixa 99 que se acha para ir buscar uma que está perdida. Então, eu sou uma dessa. Eu sou uma dessa que sempre estou esperando o Senhor me achar. Tá bom, irmão? Eu acho que na vida a gente é um eterno aprendiz, né? Eu acho que enquanto até o último dia, do último suspiro de vida, eu acho que a pessoa ela tá no processo de aprendizado até o dia da morte. Entendeu? Eu entendo bem o irmão Marcos, eu consigo compreender o irmão Marcos. O irmão Marcos ficou toda a vida dentro do sistema CCBista, ainda pior que as outras denominações, porque lá não pode estudar a Bíblia, não pode ler outros livros, nem a Bíblia eles incentivam a ler, quanto mais ler outras literaturas. Aí quando o irmão Marcos sai da caixa CCBista, ele vai querer... Eu entendi o irmão, é como o irmão saiu e viu aí, mas igual uma criança que nunca brincou, chega num quarto cheio de brinquedo, ele fica ali, não sabe o que, entendeu? E o irmão, como não foi liberto do sistema, com certeza o irmão foi procurar expandir o teu conhecimento, buscar. É igual eu também sou aberto para mim aprender. Se um dia eu tiver que mudar a minha visão bíblica, eu vou chegar no meu canal e falar, olha pessoal, até hoje eu queria ser assim, mas eu passei a criar assim e vou explicar o porquê. Todo mundo tem o direito de mudar. Com certeza. Só Deus é imutável. Só Deus é imutável. Então, o que eu vejo assim como lição nessa situação? A CCB, por ter se tornado essa gigante, se agigantou, embora comparando ela com outras denominações, como a Universal, né, a Católica, ela ainda é insignificante. Mas ela é uma denominação que cresceu muito. E esse tipo de crescimento, ele tem uma faca de dois gumes. E, infelizmente, a CCB está indo para esse lado. É como nós já falamos na última live, por Michel aqui. Ela se tornou uma praça de negócio, um marketplace, um palco para as pessoas se manifestarem, fazer negócio. E agora se tornou um palco político. Verdade. Se tornou um palco político. Então, vamos se ater. Eu creio que vocês deveriam estar aqui hoje ajudando nós, as pessoas da CCB. Puxa vida, é verdade. A graça realmente do Filho de Deus, ela não é essa pomposidade, essa ufania, essa ostentação, né? Ela é da simplicidade. Você pode ser grande, mas ter um coração humilde. Eu vi isso no André Mendonça, por incrível que pareça. E no ancião presidente, e no povo ali, naquele momento, eu vi o contrário. Eu vi um povo se vangloriando, se ensoberbecendo, que o ministro está ali confessando que Deus fala na congregação, que ele não é nosso irmão, mas ele pediu permissão para ser nosso irmão. Olha como nós somos grandes, olha como nós somos... E isso é um grande problema. Em vez de trazer uma luz, das pessoas se reconhecerem, falar, oh, pera, aonde nós estamos chegando? O que está acontecendo conosco? Por que se dá espaço para pessoas importantes, como o Einar falou, se passar um mendigo? Porque, eu vou deixar uma deixa aqui. Na parábola do rico e Lázaro, olha só, olha a parábola do rico e Lázaro. Para Deus, o rico é rico, não tem nome. Mas o miserável tem nome, é Lázaro. É. Olha só, olha como os valores são invertidos. O miserável tem um nome, é Lázaro. O rico não tem nome. Podia ser Joaquim, né? O rico Joaquim? Isso. Em outra... Aí os irmãos portugueses vão pegar no nosso pé. Joaquim. Então, olha aí, o senhor está falando que ele reconhece você, mesmo que você seja uma pessoa apagada, que você não esteja na mídia, que você seja uma pessoa que ninguém dá nada por você. Então, para Deus, você tem um nome, ele te chama pelo teu nome. Verdade. Ele despreza essas pessoas que acham que são grandes, que têm um nome, que têm fama. Ele despreza totalmente e chama um miserável, um desiludido, pelo nome.
Então, irmão, o evangelho que nós conhecemos é esse, é dar valor para as coisas pequenas. Como a Marcela falou bem na última live lá, Deus, ele é dos 1,99. Ele é dos pequenininhos também. Sim, Né? verdade. Eu acho assim, a congregação, ela trazer o ministro para lhe dar o seu testemunho de vida, mostrar para os jovens que ele foi uma pessoa que, mesmo vindo de uma família humilde, ele lutou, ele estudou, ele cresceu e ele chegou aonde ele chegou, eu acho que é válido, é muito válido, porque a gente tem aquela tendência de ter forças para sonhar, para lutar pelo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, vendo muitas das vezes exemplo de outras pessoas. Então, isso é muito válido. Agora, o que não é válido é a congregação ela tratar o André Mendonça, porque ele é um ministro, de uma forma diferente dos demais irmãos. Porque dentro da congregação, ele é o André Mendonça. Ele é um sectário. Ele só é o ministro lá dentro do STF. Aqui fora. Para a CCB ele é um sectário. Ele é sectário na CCB. E ainda por cima tem essa questão da congregação ver as pessoas que são de outras denominações como primos, sectários. Então, a gente vê que a congregação ela faz acepção de pessoas, ela trata de forma diferenciada. Eu digo isso, inclusive tem pessoas que falam assim, você usa do seu filho para falar da congregação. Então, eu até não gosto muito de usar o meu filho como exemplo, mas, infelizmente, eu cresci dentro da congregação, mas eu só entendi o que era fazer, o que as pessoas dentro da congregação faziam acepção de pessoas depois que o meu filho nasceu. Por quê? Porque até então nós éramos pessoas muito requisitadas para visita, para orações, para muitas coisas. A gente era sempre lembrado, chamados. Depois que o nosso filho nasceu, o meu filho, por exemplo, nunca foi chamado para um aniversário de nenhuma criança da CCB. Crianças essas que eu conheço desde que nasceu, que eu peguei no colo com poucos dias de vida, que muitos pais eu ajudei ali durante a recuperação da mãe, eu ajudei a irmã a se recuperar, tive ao lado dela ali, e quando o meu filho nasceu, nenhuma dessas pessoas estiveram do meu lado. Ok, aquilo era tudo novo para mim, para elas também era um novo. Mas depois o meu filho foi crescendo e aí todos os anos tinha os seus aniversários ali, as criançadas faziam aniversário, convidava todo mundo, menos o nosso filho. E a gente ficou bem, assim, ficou bem claro para nós essa acepção quando nós fizemos um aniversário do nosso filho, onde a gente convidou ali mais ou menos umas 50 crianças e apareceram 4. Meu Deus do céu. Então, aí eu percebi que o povo dentro da congregação, eles fazem acepção, entendeu? Fazem e muito, só que é de uma forma muito velada, que você às vezes não percebe, mas eles fazem.